Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Astral em Movimento. Hoje nós vamos falar de um movimento muito importante que vai começar a acontecer no nosso céu a partir do dia 27 agora de fevereiro, que é a entrada de Vênus na constelação de Peixes. É um evento muito forte que eu gosto de falar todos os anos a importância que ele tem. E qual é a característica que ele traz a cada ano, né? Então, no amanhecer desse dia 27, chega lá a ilustre presença de Vênus em Peixes, que vai iluminar com muita força a energia do quê? Do amor. Depois do último eclipse solar que nós tivemos no dia 17, a alma, como eu disse, né, ela ganhou muita força. E a única forma que ela se sintoniza é o quê? É com o amor. E ela vai em busca dele como um peregrino no deserto buscando água, a alma vai em busca do amor. E é desse amor que nós vamos falar bastante hoje. Vejam como o céu, ele anda muito especial com conjunções, ele vem mostrando importantes formações de energia para nos orientar. Por quê? Essa passagem de Peixes, ela é tão especial nesse momento? Porque Peixes, ele é o estado em que Vênus se eleva. Quando o amor físico vai em busca da alma, ele se torna sublime, ele se purifica e de verdade ele se realiza. E com a conjunção de Saturno e Netuno em Peixes também, né, pela qual Vênus vai passar lá no dia 7 e 8 de março, o amor ele se fortalece ainda mais porque vai encontrar um caminho e uma ajuda nesse processo. Então, no momento da entrada, né, de Vênus em Peixes, vejam que interessante essa sincronicidade. A Lua ela vai estar numa conjunção exata com Júpiter e a estrela Sírius, que vem abrindo, é como se abrisse os salões do banquete de Platão para falar sobre o amor. E o Sol em Aquário, né? Em conjunção com a estrela Escate. A estrela Escate, ela forma a perna do aguadeiro, né, de Prometeu. A perna que quando ele se abaixa, quando ele se ajoelha para derramar o cântaro do néctar divino para a humanidade. Então é como se o amor chegasse num presente especial que deve e pode ser compartilhado com todos. Vênus, ela vai ficar na constelação de Peixes até o dia 28 de março, ela vai ficar praticamente 30 dias, né? Então vai ser um período bastante intenso para o coração humano. Vamos falar bastante, porque Cupido ele vai baixar as flechas, viu? Sem dó, nem piedade, não adianta ter medo, né? Porque nós não vamos nos prender, né? Quando a gente fala de Cupido, do amor, não vamos nos prender a essas idealizações simplistas, pobres sobre o que isso representa. Vamos compreender as flechadas do amor como um ato de guerra, porque ele vem em primeiro lugar para destruir todos aqueles muros que barram a entrada do amor. Isso nós vamos falar. E isso pode doer bastante, viu? Porque nós podemos entender Vênus em Peixes em 3 movimentos. Um, o desapego. Outro, a entrega. E o outro, a sublimação. Então, primeiro vamos falar do desapego. Para amar de verdade, compreender o que essa energia poderosa representa, é preciso desapego, sim. Desapego, em primeiro lugar, das ilusões, certo? Quando você constrói um ideal de alguém ou sobre alguém, você vai sempre se decepcionar e depois vai se sentir enganado, traído. Então, porque pessoas não são ideais, pessoas são reais. E por melhor que elas sejam enquanto pessoas, ninguém suporta carregar as fantasias dos outros. Então, desapegar-se também das ilusões que você carrega sobre si mesmo, certo? Nós nos iludimos só a respeito dos outros, mas também a respeito de nós mesmos. Então, essa é uma decepção também dolorosa, certo? Porque sonhar com o amor não é ruim, certo? É bom sonhar com amor, mas tome cuidado com a forma como você imagina esse amor, para você não confundir
coisas com sentimentos. Porque se os seus sonhos eles estão carregados de caracteres materiais, né? Por exemplo, idade, profissão, condição financeira e social. Então você quer se apaixonar por um currículo? Então cuidado, porque essas relações, quando elas são construídas dessa maneira, elas podem ficar bastante vazias com o passar do tempo. Ou se você busca por alguém que seja carregado de condições que venham suprir coisas que é você que tem que desenvolver em si mesmo. Por exemplo, quer alguém seguro, alguém estável, alguém que cuide de você. Então, enquanto você não entende que segurança, estabilidade, cuidado são coisas que você precisa encontrar por si mesmo, você também vai se decepcionar. E esse é um caso ainda mais difícil, porque quando você busca um suporte emocional, com o passar do tempo, essas relações elas podem revelar pessoas altamente controladoras e até agressivas. Então, para compreender que amar, ele se trata de sentir e não de aprovar um currículo ou de validar a sua vaidade. Então, vamos nos lembrar que vaidade sempre encobre um complexo de inferioridade. As pessoas que fazem muita questão de aparência, de imagem, são pessoas que têm problemas com a sua aparência e com a sua imagem, podem observar. Então, o amor, ele também não aceita esse papel de ser provedor de carências. Então, você pode achar que tem amor ali, mas tem um conjunto de inseguranças encobertas por um relacionamento. Essa é uma tensão que vem com força agora com a passagem de Vênus em Peixes. Então, Vênus em Peixes, o que ela faz? Né? Ela joga no chão todo o véu dessas ilusões, certo? Num convite para que você faça o quê? Para que você procure sentir o amor de verdade, para mostrar que o que você está vivendo pode estar muito longe daquilo que representa o amor. E por mais que você se sinta confortável com isso, com certeza você não se sente feliz. Então, para que você possa realizar os seus sonhos, é preciso que você dê adeus às suas ilusões, porque são coisas muito diferentes. E nessa era tecnológica que nós vivemos, é muito interessante porque essas ilusões netunianas, né? Porque Netuno é o planeta que rege a constelação de Peixes. Então, essa energia da ilusão, ela deitou e rolou. Porque desde o início, né, desde que começou a internet, tinham aquelas salas de bate-papo, em que as pessoas se apaixonavam sem nenhuma ideia real sobre o outro. Então, quantos casos eu atendi em terapia, no meu consultório, com problema de tristeza e depressão profunda, porque esses relacionamentos não davam certo. Então, hoje em dia, o problema não tem mais esse problema de você não poder ver o outro, conhecer, ter mais informações sobre o outro. Isso foi resolvido, mas não o problema da ilusão. Porque, como toda problemática, ela é insaciável, né? Problemática é como o vírus, né? Ele vai fazendo mutações, né? Ele não morre, ele muda, mas não morre. Então as pessoas passaram a acreditar que se você pode fazer um discurso para aquela pessoa, que ela vai duvidar se é verdade. Mas se você curtir uma foto, aí ela acredita piamente que você está apaixonado por ela. Então elas estão confundindo curtidas com demonstrações de afeto, de estar online ou não, com algum tipo de convite. Então eu acho que essas relações digitais, elas ainda são muito negativas e representam um perigo para as relações, sim, certo? Porque elas bloqueiam a energia mais espontânea, mais sensível do amor. Então as pessoas elas estão se desconectando dos seus sentimentos e criando ilusões ainda mais perigosas. Prestem atenção. Agora, falando de ilusão que tem que cair no chão, né? Que dói, sim. Agora, o segundo passo, a entrega.
certo? Aí, o que representa? Entrega é aceitar as pessoas como elas são. Isso é importante. E isso começa onde? Aceitando a si mesmo. Porque se você não for capaz de ver a sua beleza, ninguém mais vai ver. Porque não fica se construindo como um currículo estético, como um currículo social, que sempre está faltando alguma coisa, em que você fica se maquiando de uma série de coisas físicas e até conceituais. Por quê? Porque você acredita que esse é o seu verdadeiro e único valor, as coisas que você tem, não aquilo que você é. Então vejam como a vida ela é interessante, né? Ela sempre traz sincronicamente, ela sempre aproxima pessoas que são completamente diferentes, para mostrar aonde é que você precisa se equilibrar. Então a pessoa fala, puxa, eu falo tão pouco, eu tô agora namorando uma pessoa que ela fala demais. Será que ela não está ali para mostrar para você que você precisa falar um pouco mais e você está ali para mostrar para ela que ela precisa falar um pouco menos? Então, pegando isso como um exemplo, uma analogia que pode ser colocada com N situações. Então, a vida ela traz para que a gente aprenda a se equilibrar através do outro. Porque o nosso verdadeiro valor, ele é como uma flor, certo? O nosso verdadeiro valor é uma flor que a gente não conhece muitas vezes. E que as outras pessoas, elas só podem conhecer esse verdadeiro valor se elas amarem você de verdade. As pessoas que gostam de você, elas veem um valor que você precisa ver também. Porque você ajuda que esse valor que elas veem em você, elas também se sintonizam com o valor que elas mesmas têm. Então, eu falo que o valor é uma flor fechada, que quem abre essa flor? o amor em todos os níveis, afetivo, fraterno, amizade, familiar, certo? O amor é uma energia muito importante. Então, essa energia desse amor incondicional é muito de Vênus em Peixes. Então, amar e se deixar amar é importante. Para o quê? Para tirar as limitações que são criadas pelas ilusões, para que você abandone, né, os currículos, derrube essas barreiras emocionais. Então, isso, se você conseguir fazer, pode ser uma experiência transformadora. Agora, o terceiro movimento de Vênus em Peixes, a sublimação. O que é sublimar o amor? É você se desapegar até mesmo dele, certo? Que isso significa? Entenda que o amor, ele não precisa existir por causa de alguém ou associado a uma outra pessoa, mas que o amor pertence a você. Então, estando a outra pessoa lá ou não, certo? Essa é uma noção que só os poetas conseguem trazer para o mundo. Então, olha, se você manda um monte de mensagens e a pessoa responde ou não, o amor ele sobrevive apenas com o quê? Com paz, com tranquilidade, nunca com dramas, com cobranças, com agressões. Então, Vênus em Peixes, ela nos lembra que os peixes da constelação, eles nadam distantes, certo? Cada um está numa posição, mas eles são presos pelo nó da corda que ata os seus pés. Se alguém já viu essa constelação, é bem interessante, tem até uma imagem aqui no vídeo, mas é importante conhecer a natureza dessa corda, não é uma corda qualquer. A corda, ela é feita do que? De um amor puro e de entrega, não de dependências materiais, de inseguranças emocionais, de obsessões espirituais, né? Também acontece isso, né? Isso é uma coisa que prende o amor, ficar obcecado pelo outro. Por quê? Porque se você cria isso, não existe mais uma corda que te prende ao outro. Aí se torna o que? Uma algema. Então, a corda, ela é desapegada, ela não impõe regras, não impõe condições. As algemas, sim. Então, sublimar o amor é adquirir esse respeito pelos sentimentos do outro. Portanto, respeito com as suas ações, com as suas palavras em relação ao outro.
Porque se você se acredita amando uma pessoa, como você pode levar palavras de agressão e sem um cuidado com o que aquilo vai causar no outro? Então, Vênus em Peixes é essa compaixão, é essa complacência também dentro de um relacionamento. E respeitar também o seguinte, você tem todo o direito de acreditar que você encontrou a pessoa da sua vida no outro. Mas respeite se essa pessoa não sente o mesmo com relação a você. Pode ser que ela não sinta o mesmo, ela não acredita que você seja a pessoa da vida dela. Então, entender que você não pode forçar o outro a isso. É respeitar o quê? Você não está só respeitando o outro, você está respeitando a si mesmo, aos seus próprios sentimentos. Por quê? Desejar a felicidade do outro, mesmo sem você, e deixá-lo livre, é um dos maiores atos desse amor sublime. Então, esse é o único e verdadeiro caminho para que o amor se aproxime de você de verdade, quando você respeita essa energia, não só para aquilo que você pode usufruir dela, mas que você deve contribuir, e respeitar também o direito do outro de não amar você, certo? Aí sim o amor, ele aproxima de você alguém que pode realmente se realizar com o seu amor e você com essa outra pessoa. Porque os sentimentos obsessivos, eles são muito nocivos e são carregados de energia negativa, certo? Ficar obcecado com alguém, pensando o tempo todo, atormentando, e se cria um bolo de energia negativa que causa empecilhos em muitos outros aspectos da vida também, não só com relação ao amor. Então, essa passagem de Vênus em Peixes, ela é uma passagem às vezes difícil, dolorosa até, porque olha, abandonar as ilusões dói, elas acabam de uma certa forma te fazendo companhia, mas é importante que elas saiam para que você possa sonhar de verdade e ir em busca daquilo que tem amor, porque ilusão não tem amor, gente, dói, mas a verdade é essa. E agora, nos dias 7 e 8 de março, Vênus vai estar forte, porque ela vai estar em conjunção com Saturno e Netuno, intensificando ainda mais essa energia dessa passagem dela em Peixes, né? Então a pergunta é, qual o amor que você guarda dentro de você? Se comprometa com esse amor, purifique as suas emoções, rompa essas algemas que te impedem de ir na direção dele. Como escreveu o poeta Rumi, acho que foi o poeta um dos poetas que mais entendeu o sentido desse amor pisciano, né? Então ele tem uma passagem que fala: os amantes não se encontram finalmente em algum lugar, eles sempre estiveram dentro um do outro. Isso é lindo, né? Então Vênus representa a alma humana que deseja o amor, esse amor sublime, esse amor que tem o poder de se realizar. Então, Vênus no céu, né, na astrologia, ela se complementa com o planeta Marte. Então, Vênus representa a amada, nosso Yin, Marte o amado, nosso Yang. Então, Marte, vejam só, ele, nesse momento que Vênus entra em Peixes, ele entra em Aquário, certo? A entrada de Aquário é bom porque Aquário é assim, ele é a liberdade, ele é o disruptivo, o visionário, então ele favorece essa energia do desapego, dessa rigidez, né, desses condicionamentos. Então, Aquário, ele rompe essas algemas, troca pelas cordas, né, dessa energia que ela é cósmica, espiritual. Então, essas são as dimensões em que o amor nunca se separa, no nível cósmico e no nível espiritual. O amor verdadeiro, ele nunca se dissocia dali. Então, viva essa energia de Vênus com sentimentos elevados, transforme a sua vida numa grande história de amor, certo? Mas lembrem o seguinte, uma história de amor, ela tem todos os fatos ali, ela vai ter a briga, a desilusão, a decepção, ela vai ter um momento que você tem que conhecer a sombra do outro e o outro conhecer a sua também. Então, uma história
A história de amor, ela só é verdadeira quando ela é completa. Quando você viveu todos os seus personagens com alguém e com alguém que conhece também todos os seus personagens também. Então não tenham medo, certo? Não tenham medo dessa dorzinha, né? Desse friozinho na barriga, e não tenham medo de dar o adeus às ilusões, porque espera, né? Que a esperança, né? Esperar vem de esperança. Espera que o amor ele só pode chegar quando você tira esses muros, tá bom? Então faça da sua vida essa obra-prima. Para os outros, para o seu trabalho, para o seu propósito de vida, para si mesmo. Então vamos viver esse amor incondicional com o desapego que ele precisa. Tá bom? Então obrigada a todos. Sempre esqueço de dar meus recados finais, né? Para você que quer conhecer um pouco mais de astrologia, fazer um curso, eu tenho um curso completo, tenho um livro também, Astrologia Sideral, eu deixo o link aqui embaixo, Astrologia da Alma, ou se quiserem fazer uma terapia com astrologia, que é minha especialidade, ou mesmo uma leitura astrológica, tá bom? Então, obrigada a todos, até o próximo vídeo que vai ser sobre o eclipse e abraços estelares.